O Shakespeare ele tem o registro de nascimento em 23 de abril de 1564 e, curiosamente, o registro da morte dele é também em 23 de abril, né? Existe uma espécie de simetria no nascimento e na morte dele. E caso alguém, de fato, nunca tenha ouvido falar sobre William Shakespeare, ele é considerado o maior dramaturgo da literatura inglesa de todos os tempos, com toda certeza. Está por trás de obras como o Hamlet, o Macbeth, o Romeu e Julieta também. E eu acho que eu queria jogar para a Raquel agora, especialmente agora que a gente começou a falar sobre ele, qual que é, assim, o grande impacto que o William Shakespeare traz a partir que ele começa a escrever? Eu queria comentar sobre essa coincidência, vamos dizer assim, entre a data de nascimento e a data da morte. Nós temos o registro do batismo dele 3 dias antes, mas geralmente as pessoas batizavam depois de uns 3 dias de nascidas. E a tradição coloca esse dia 23 de abril como o dia do nascimento dele. E é comum as pessoas nascerem e morrerem mais ou menos em datas próximas. E nós temos Cervantes também, que vai morrer nesse dia 23 de abril do mesmo ano. E o dia 23 de abril, então, com esses 2 grandes gigantes, Shakespeare e Cervantes, se torna o Dia Mundial do Livro. Isso é muito interessante, faz um marco realmente Sim. para a história da literatura e do livro. Uma dúvida que me surge, né? Eu acho que essa aproximação da data da morte exemplifica muito uma dificuldade que a gente tem, às vezes, de traçar um perfil biográfico, né, desses grandes escritores que viveram em tempos que talvez não fosse costume ter tanto registro quanto a gente tem hoje em dia. Quais são os desafios de entender o Shakespeare como pessoa, dada essa questão? O Shakespeare, como já foi colocado, é a humanidade. É um pensamento assim, antes, pré-existencial, o homem moderno. Nós vamos ver várias fases da obra de Shakespeare em que ele tem um interesse, primeiro, pela história, a história também da Inglaterra, especialmente, ou a história latina, com Cleópatra, Antônio e Cleópatra, Henrique VI, Henrique VIII. Então, um interesse muito grande pela história, não só pela história como fato, mas a história como sentimento. O que as pessoas eram pessoas verdadeiras e o que elas estavam pensando durante aqueles fatos notáveis que marcaram a humanidade. E aí ele vai trazer toda essa pulsão da alma humana, ódio, ciúme, inveja, paixões, traições e também o lado da grandeza do ser humano, da grandeza de superação, de sublimação, de poder pensar, mas o pensamento ele é algo muito cerceado, é impossível para Shakespeare pensar em paz. Nós sempre estaremos confusos, perturbados, e com isso ele está assim antecipando várias revoluções de pensamento. Ele está antecipando o existencialismo, ele está antecipando a psicologia, o Freud, a pulsão sexual. Então, nós temos assim um escritor nascido no século XVI e que, de repente, está sempre trazendo questões muito atuais e vistas por vários outros artistas, cineastas, escritores, trazendo esses temas que são do ser humano para a sua contemporaneidade. Isso é maravilhoso. É interessante a gente falar isso também sobre o background dele, né, a origem, porque o William Shakespeare ele não veio de uma criação nobre, né, ele veio de uma vivência mais simples, rural, Sim. E isso cria aquela dúvida também, né, que até inspirou teorias de conspiração, né, se o Shakespeare realmente escrevia tudo que ele publicava, mas de como que, né, um
um garoto daquela criação conseguia escrever daquela forma sobre figuras históricas, ele sempre ia, né, para o passado, para o Império Romano, por exemplo, para figuras históricas. O que vocês acham a respeito disso? Bom, eu creio que a chave disso é a leitura. Uma mente estudiosa e um homem que sempre amou a literatura, sempre amou a leitura e também toda a preparação que ele teve como professor, por exemplo, como observador da cena, principalmente teatral, que quando ele vai para Londres, quando ele sai de Stratford, ele vai para Londres e ele observa a cena literária e a cena teatral trabalhando como professor. Então, a gente percebe que literatura, magistério, são coisas que estão sempre próximas, uma alimentando a outra. Um homem culto, um homem erudito, um autodidata. Tanto é que aquele invejoso Robert Greene, quando ele chega a Londres, já arrebentando com as suas peças e com as suas atuações, porque ele era um grande ator também, fala como que esse arrivista, esse corvo, chega aqui arrogante, quem é ele? Né? E nós vemos que é aquele velho embate entre aqueles que se julgam acadêmicos e nobres e aquele que é um estudioso realmente. É uma pessoa genial com um talento, com uma sensibilidade entre o velho e o novo, porque o novo está sempre surgindo, sempre entrando em cena. Então, resumindo, Lucas, eu acho que é genialidade, dom, sensibilidade. Sensibilidade é inteligência e estudo. Outro ponto que é interessante, eu estava lendo a biografia Como Shakespeare se tornou Shakespeare, e lá eles levantam um ponto, né, de que a partir da formação deles, já na escola mesmo, eles já tinham contato com o ensino do latim, e nessa escola, que era muito rígida, inclusive os professores eles eram avaliados por quem batia melhor no aluno, mas eles colocavam os meninos para encenar peças gregas, né, de Plauto. Então, pode-se imaginar que a partir desse momento ele se apaixonou com a palavra. Esse até é um exercício que o autor dessa biografia que eu comentei propõe, de que coloque-se no lugar de um jovem que vem de origem simples e está lá tendo contato com essa cultura grega, que é riquíssima, né? Então, como a Raquel comentou, ele realmente teve essa sensibilidade para poder se tornar alguém muito, não intelectual no sentido ruim, mas ele pôde ter acesso a uma base interessante. Né? É o humanismo, que era muito forte na época para a formação do jovem, para a formação daquele princípio das universidades, do que se propunha ser uma universidade, era o estudo do humanismo, da antiguidade clássica, romana, grega, enfim. E também o contato que ele vai ter com os poetas sonetistas, um Petrarca, por exemplo, que ele vai beber nessa fonte também, que já é de escola francesa, né? E vai colocar nos seus sonetos. Sim, eu achei muito interessante que você trouxe, Raquel, sobre o pensamento do William Shakespeare. E a gente vê muito nas peças e obras adaptadas dele que os personagens, às vezes, parece que eles estão falando muito consigo mesmo. Né? São monólogos, pensando em voz alta, exato. É até o advento do solilóquio, que é algo que é muito famoso com Shakespeare. Isso é muito interessante, né? Isso está muito à frente do tempo, né? Esse estilo de colocar um personagem que, obviamente, na época falava com o palco, com as pessoas, mas até quebra um pouquinho uma espécie de intimidade, né? Porque é um pensamento que só aquele personagem deveria estar tendo, mas que ele está compartilhando com todo mundo que está assistindo. Às vezes a até cena do ser ou não ser. Sim. É pura filosofia e já antecipa todas essas questões existencialistas. Será que eu devo ser, permanecer vivo, ou a morte seria o melhor caminho? Mas se eu escolher a morte, eu vou entrar no desconhecido, e esse desconhecido também é perigoso. Então, é esse choque